Bom dia a todos. Estamos hoje aqui na primeira jornada de gestão da qualidade e segurança de alimentos do IFCE Campus de Sobral. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre sistemas internacionais de certificação. Os principais sistemas de certificação da qualidade para a segurança de alimentos, a gente vai abordar principalmente FSC 22000, ISO 22000, IFS e BRC. Meu nome é Natasha. E eu vou falar um pouquinho sobre mim. Eu sou engenheira de alimentos, formada pela UFC, tenho MBA em Gestão da Qualidade e Segurança de Alimentos pelo IPOG. Eu também tenho curso de formação interno em APPCC, curso de formação interno de FSC 22000, na versão atual, que é a 5.1. Tenho experiência com PAS, que é o Programa Alimento Seguro do SESI, do Senai, perdão. Também com a PPCC, ISO 22000, FSC 22000, orgânico nas normas do Brasil, da União Europeia e dos Estados Unidos, também com certificação kosher, que é para os judeus, o SMETA, que é mais voltado para a saúde e segurança do trabalho, e FS. Eu vou falar um pouquinho primeiro para vocês sobre a Global Food Safety Initiative. Ela foi criada em 2000, por grandes varejistas do mundo, porque não existia-se um padrão mundial de segurança de alimentos, certo? E aí vocês podem encontrar todas as informações sobre isso no site que eu deixei para vocês. E o objetivo principal do Global Food Safety Initiative foi padronizar, ter alimentos seguros no mundo inteiro, ganhar a confiança do consumidor para alimentos seguros. Todos os envolvidos em todas as etapas, desde o campo até a mesa do consumidor, poderiam ser certificados através dessa iniciativa. Isso também serviria para produtores locais, pequenos, médios, grandes, então abrangeria toda a gama de produção de alimentos. Muitos sistemas, eles se tornaram muito mais eficientes por conta dessa iniciativa, Eles têm os objetivos estratégicos dele, que é baseado em benchmark, em harmonização, em capacitação. No site deles, vocês vão ver que existem cursos, existem palestras. Anualmente, eles fazem um encontro, para capacitar as pessoas a entenderem sobre segurança de alimentos. É uma colaboração público-privada. As empresas privadas, elas querem garantir um alimento seguro e elas colaboram com ideias, com projetos, e a colaboração pública é na publicação de normas, regulamentos, RDCs, instruções normativas pelo mundo todo. Eles acreditam que essa visão vai permitir que o consumidor tenha mais confiança nos alimentos que estão sendo consumidos, visto que, mundialmente, muitas pessoas adoecem por conta de DTAs, que são doenças transmitidas por alimentos, e o slogan deles é alimentos seguros para consumidores em todos os lugares. Então, eles pretendem, com essa iniciativa, fazer com que o mundo inteiro tenha alimentos seguros. Falando um pouquinho sobre as certificações reconhecidas pelo GFSI, nós vamos nos aprofundar um pouco mais na BRC, que é essa aqui, na FS e na IFS. Mas eu quis trazer um pouquinho mais sobre os outros que também são reconhecidos por eles. Esse aqui é uma norma específica do Japão, que é reconhecida, esse da Ásia. Esse aqui é específico para peixes, certo? E esse para carnes. Por isso que eles não são tão conhecidos, Porque essas outras normas que a gente vai falar um pouco hoje, elas abrangem mais segmentos do que esses demais. Se vocês tiverem curiosidade, vocês podem acessar o site que eu deixei no slide anterior para ver qual a aplicação de cada uma dessas que está aqui no slide. Como as empresas escolhem uma certificação? O que eu tenho visto muito é que muita gente inicia um processo de certificação, qualquer um que seja, por conta de solicitação de clientes.
Normalmente, o cliente ele tem os requisitos dele para compra e aquisição de qualquer tipo de mercadoria. Então, ele solicita, né, que seja feita uma auditoria e que esse fornecedor seja qualificado, seja certificado em uma norma. Estratégia de mercado, né? Quando você tem uma certificação em segurança de alimentos, a confiança do consumidor ela aumenta muito. Então, por isso, é uma estratégia de algumas empresas conseguir várias certificações para que possa entrar em outros mercados mais exigentes do que o brasileiro. Por exemplo, na União Europeia, nos Estados Unidos, existem empresas, tradings, que elas só compram se você for certificado. Determinação corporativa, o que seria? Uma empresa pequena, né, é comprada por um grupo grande e ela não tem nenhuma certificação. Então, normalmente as empresas maiores elas já têm uma certificação e aí quando ela é adquirida por uma empresa, né, maior, a empresa menor acaba tendo que ter essa certificação obrigatoriamente. Prazo, né? Certificar não é um processo rápido, né? Algumas empresas conseguem certificar mais rápido que outras, principalmente porque a alta direção está comprometida, porque contrata consultores, porque tem um profissional lá que se esforça e faz com que aconteça. Mas, normalmente, a média de uma certificação dessa internacional é, no mínimo, 1 ano. E preferências, né? Às vezes o dono já tem algum conhecido que tem alguma certificação e tem interesse em ter aquele mesmo padrão de segurança de alimentos ou de qualidade. E aí tem essa questão da preferência ou a preferência do próprio profissional que está trabalhando, né? Não, vamos ter uma certificação internacional, porque todas são praticamente equivalentes, então vamos tirar essa, que eu já tenho mais conhecimento, também acontece. Algumas considerações em relação à certificação ainda é similaridade, né? Algumas empresas já têm alguma certificação e pretendem tirar outra, então, ou já teve em algum momento, parou de ser parte do planejamento estratégico da empresa e depois quis voltar, então, ter similaridade, ter uma experiência prévia, né? Algum profissional que teve experiência prévia, conversar com pessoas que já foram certificadas na norma é muito importante. Familiaridade é você conhecer a norma, fazer cursos, ler a norma, entender o que realmente precisa para se ser certificado naquela norma. O custo, né? Aí é importante também não levar em consideração somente custo de auditoria, porque os preços eles são muito parecidos, tanto de norma para outra norma, como de uma certificadora para outra, é muito próximo. Então, o custo aí que você tem que levar em consideração é o custo de implantação, o custo de contratação de pessoal para fazer acontecer, o custo de contratar novas pessoas, o custo de você colocar o processo para funcionar do jeito que é correto, enfim, tudo que demandar dinheiro. A concorrência, né, no caso, seria o que a concorrência está fazendo? Ela está certificando em IFS, ela está certificando em IFSC. Por quê? Porque, normalmente, o que os concorrentes estão fazendo pode ser que seja um requisito do cliente. Então, você pode ganhar aquele cliente da concorrência. Recursos de apoio, no caso, seria: você já conhece algum consultor que poderia te dar uma consultoria em relação a essa norma que você está escolhendo? Quais são as ferramentas que eu vou precisar para implantar isso de forma eficiente na minha empresa? Os benefícios, né, de se ter uma certificação em segurança de alimentos é a otimização de recursos e processos, porque uma das primeiras etapas que você vai ter que fazer para implantar esse processo é fazer um mapeamento de processos. Então, você vai ter que conhecer aquele processo, você vai ter que saber quais são os requisitos. Eu preciso de 2 operadores para operar uma máquina qualquer, uma máquina de produzir pão. Preciso de 2 operadores, preciso de uma maceira, preciso tudo que você precisa. Então, quando você mapeia
tudo que você precisa, acaba que você consegue economizar recursos. Porque talvez aquilo esteja superdimensionado. Por exemplo, eu só preciso de 2, mas tem 3 colaboradores. Eu só preciso de uma batedeira, mas tem 2. Então, é um benefício. Redução dos riscos. Eu sempre acredito que o risco maior é para a saúde do consumidor, né? Mas você reduz também risco de acidente de trabalho, porque vai estar tudo mapeado, não vai ter objeto em desuso, não vai ter nada que eles possam utilizar que não seja de maneira correta, né? Mas a principal é a segurança do consumidor. Você não vai gastar dinheiro repondo o produto, fazendo logística para devolver uma mercadoria que está potencialmente insegura, ou você não vai precisar pagar uma indenização porque um consumidor comprou um produto e quebrou o dente, ou porque você não teve cuidado na hora de elaborar a rotulagem e o rótulo está errado, você vai ter que recolher tudo para consertar rótulo. Então, tudo isso, além de redução de riscos, também reduz o custo, né? Porque você vai ter menos retrabalho. Melhoria do planejamento e aumento da produtividade. Para todas as normas, vocês vão ver que é necessário ter um planejamento. Para a FSC, eles pedem um requisito específico, um planejamento estratégico relacionado à segurança de alimentos, que é onde você vai mapear tudo que você acha que impacta na segurança de alimentos que você pode melhorar. Recursos, comunicação, segurança cibernética, vários itens. Confiança e garantia do consumidor, sem dúvida, né? Um alimento que tem um certificado desse reconhecido pelo GFSI internacional, que é auditado por pessoas sérias, independentes, né? O auditor, ele é totalmente independente para auditar essas normas, não pode ser influenciável, né? Não pode ter nenhum vínculo com a empresa prévia. Por exemplo, eu trabalhei há 10 anos atrás em uma indústria de refrigerante. Vai ter uma certificação, trabalho para uma empresa de auditoria, né? E aí vão mandar a Natasha lá. Não pode, certo? Tem que ser uma pessoa que não teve vínculo, que não prestou consultoria, para ser o mais imparcial possível e para que realmente as normas tenham essa confiança, passem essa confiança para o consumidor, junto com essa questão da credibilidade, né? Porque quando você tem um auditor desse que precisa ser imparcial, a credibilidade da certificação aumenta. E maior valor agregado, né? Se você tem uma certificação e você consegue comprovar que seu alimento realmente é seguro, que não vai causar prejuízo à saúde do consumidor, você consegue também aumentar um pouquinho o valor desse produto. Começando agora falando sobre a primeira norma, que é a BRC, certo? A BRC, ela foi criada por um grupo de varejistas britânicos, né? Ela tem várias aplicações, várias categorias de produtos podem ser certificados BRC, e eu vou falar um pouquinho mais para vocês. A BRC ela é um pouquinho diferente das outras, porque ela existe 3 padrões. Um padrão para food safety, né, que é a segurança de alimentos, um padrão para armazenamento e distribuição, e um outro padrão para material de embalagem. Nas outras normas, é tudo junto e você só implanta aquilo que se aplica ao seu processo. Aqui não, aqui eles separaram. Conversão animal. Então, falando um pouquinho sobre os escopos de food safety, né, das categorias. Essas letrinhas que vocês estão vendo soltas aqui é a categoria do produto, do alimento. Essa categoria aí, você vai ver que vai se aplicar a todas as normas, certo? Então, conversão animal é quando você compra, né? Você tem o gado ou o frango e você transforma. Você faz o abate, desde o abate até o final do processamento. Aí também, nesse caso, serve para produtos vegetais, produtos perecíveis de origem animal, produtos perecíveis de plantas, origem animal e vegetal, que são aqueles produtos mistos, né? Por exemplo, o patê, que tem ervas finas e tem o atum. Aí você vai ter um produto
Processado misto, que vai ter tanto origem animal como origem vegetal, ele também pode ser BRC. Produtos estáveis ambientais, que vão ser aqueles produtos que não precisam de refrigeração, não precisam de congelamento, né? Como, por exemplo, uma batata palha, um amendoim, eles são produtos estáveis ao ambiente. Produção de ração, né? Ração para animais e produção de bioquímicos. Já o padrão de armazenamento, ele vai servir para aquelas empresas que compram, não fazem nada, não fracionam, não produzem e só distribuem. E o outro vai ser para materiais de embalagens, que vão ser direcionados para a indústria de alimentos, certo? A BRC, ela foi criada em 1998, um pouquinho antes do GFSI. Por quê? Porque os britânicos, eles foram os primeiros a sentir essa necessidade de ter um padrão, certo? Dentro da norma BRC, vocês vão, quando vocês baixarem para ler, tiverem essa curiosidade, vocês vão ver que existe sempre o nome fundamental. Quando existir um requisito que tiver fundamental, quer dizer que esse requisito é obrigatório. Você não tem a opção de não fazer. Para os demais, você tem a opção de fazer ou não. Então, quando você não cumpre esse requisito fundamental, que é obrigatório, você leva uma não conformidade. Essa não conformidade, se for numa auditoria inicial, você não é certificado. E se for em uma auditoria subsequente, que é uma auditoria depois da primeira certificação, eles tiram a sua certificação e depois vão lá te auditar tudo de novo, do zero, como se fosse uma auditoria inicial, certo? A validade do certificado da BRC, ela é anual, então todo ano você vai precisar fazer uma auditoria de BRC, certo? A BRC, ela é a mais descritiva de todas. O que quer dizer isso? Quer dizer que ela vai te dizer exatamente como cumprir um requisito. Por exemplo, o manipulador cortou a mão, cortou o dedo. Você vai ter que colocar um band-aid que seja colorido, que seja detectado num detector de metais. Então, eles sempre são bem descritivos. Acaba que no final você consegue implantar de forma mais objetiva a BRC, porque como eles te dão tudo, eles dizem como você tem que fazer tudo, você não precisa ficar interpretando, achando que pode ser assim, achando que pode ser de outro jeito. Então, na minha opinião, a BRC ela é a mais fácil de ser implantada por você conseguir saber o que é que a norma realmente pede, você não precisa interpretar. Por outro lado, por ela ter muita descrição, é muito mais fácil você levar a não conformidade, porque numa certificação que lá tem dizendo assim, você precisa comprar band-aids coloridos, curativos coloridos. Pode ser dos Minions, pode ser qualquer um. Já na BRC, como eles são muito específicos, se você não tiver aquilo daquele jeito, você já leva a não conformidade, certo? Então, essa é a minha opinião sobre a questão da BRC. Eu não conheço hoje no Brasil nenhuma empresa, assim, de eu ter trabalhado, prestado consultoria, que seja certificada em BRC. Como ela foi criada, acredito eu, lá pelo governo britânico, ela tem mais aceitação naquela região, né? Da União Europeia, ali, do Reino Unido. Então, acaba que eu não conheço nenhuma empresa que exporte assim, grandes volumes para lá, acredito que por isso que não tenha nenhuma empresa que eu conheça que seja BRC, certo? Falando um pouquinho para vocês, eu deixei aqui também o site da BRC para que vocês consultem, para que vocês vejam como é que funciona a norma. Lá tem todos os arquivos dizendo quais são os requisitos, tudo bem explicado, certo? O conteúdo da norma é dividido em 7 seções, que o primeiro fala sobre o comprometimento da autodireção, que vocês vão ver que para as outras normas também existe. O plano de segurança de alimentos, que é o APPCC, baseado no Codex, que mudou agora recentemente, no final do ano passado.
Sistema de gestão de qualidade e segurança de alimentos, que é a parte mais burocrática de elaboração de documento, onde vai ter muito requisito obrigatório, né, que no caso aqui vai estar escrito como fundamental. Os padrões da planta, que é uma parte muito descritiva, que ele vai dizer exatamente como você tem que construir a sua indústria. O controle de produto, o controle de processo e a pessoa, que é voltado para o manipulador, né? Que aí ele vai dizer quais são as características que o manipulador precisa ter, quais são os treinamentos, quais são as habilidades, quais são as competências de cada um desses manipuladores. A ISO 22000, ela não é reconhecida pelo GFSI. Por quê? O GFSI, ele exige um padrão mínimo, que são as boas práticas de fabricação, que também são conhecidos como pré-requisitos. A ISO 22000, ela não tem uma seção específica para isso, ela não detalha. Então, ela não foi reconhecida pelo GFSI. Ela foi criada em 2005 e hoje, na versão 2018, ela está na sua segunda publicação. Quais são as principais diferenças entre a de 2005 e a de 2018? Estrutura, né? Ela é baseada agora, nessa versão nova, ela é baseada na ISO 9001. Então, todas as ISOs, 14001, 45001, 22000, 9001, elas vão seguir o mesmo padrão. Sempre vai ser o mesmo layout, as mesmas informações, cobrando requisitos diferentes, lógico, porque se tratam de coisas diferentes, mas o padrão vai ser o mesmo. Com isso, eles fazem com que as empresas fiquem mais à vontade para certificar, porque você consegue ter um sistema de gestão integrado dessas normas muito facilmente. Para quem não sabe, a 14.000 ela é de meio ambiente e a 45.000 ela é de saúde e segurança do trabalho, certo? Aí a 22.000 é de segurança de alimentos e a 9.001 é de qualidade. Natasha, qual é a diferença entre qualidade e segurança de alimentos? Eu sempre costumo explicar para os manipuladores das indústrias da seguinte forma: qualidade é aquilo que o cliente espera. E segurança de alimentos é você não causar um prejuízo à saúde do consumidor. Por exemplo, se você compra um bolo de chocolate, se for um bolo fofo, você espera que ele seja realmente de chocolate, que ele seja gostoso, que ele seja fofinho. Então, tudo isso é referência à qualidade. E a referência à segurança de alimentos é que você espera que não tenha uma casca de ovo, você espera que não tenha um cabelo. Então, a principal diferença é essa. Quando você tem a 9.001 ou a 22.000 e quer integrar essas duas, fica muito fácil, porque os requisitos são muito parecidos, certo? Os critérios da ISO 22000, ele se divide em 3 partes principais, né? Que seria segurança de alimentos seguindo os padrões do APPCC, que eu falei para vocês. Na BRC também precisa do APPCC baseado no Codex. Práticas, produção e manufatura de alimentos que eles consideram pré-requisito, mas o GFSI não considera como pré-requisito. Eu vou dizer para vocês como é o pré-requisito do GFSI quando a gente comparar as 3 normas reconhecidas por eles. Sistema de gestão, monitoramento ético, contato com o cliente e documentação. Essa parte aqui é a parte de documentação mesmo, a parte mais pesada, certo? A FSC, ela foi criada em 2009. Mas por que ela foi criada? Ela foi criada depois que o GFSI disse: olha, Isa, eu não vou lhe reconhecer, você não tem um programa de pré-requisitos. E aí, as empresas que já tinham a ISO 22000, algumas empresas se juntaram e formaram a FSC. Hoje, a FSC ela é formada por um conjunto de programas, que são os programas de pré-requisito, que aí você pode encontrar nas ISOs TS, dependendo do segmento, vai ter a 1, a 2, a 3. Se for embalagem, vai ser uma. Se for alimentos mesmo, vai ser a ISTS 22001, que aí ela vai ser bem detalhista em relação aos programas de pré-requisitos. Vai ter que ter controle de potabilidade da água, controle de pragas, tudo que a gente já conhece como BPE, certo?
Ela está na versão 5.1, que é de abril de 2021, bem recente, né? E os elementos chaves são comunicação interativa, sistema de gestão, programa de pré-requisitos, princípios de APPCC. Vocês podem ver que o APPCC sempre está aí, né? Aí, falando só um pouquinho mais para vocês sobre a formação do conjunto de programas, né, que a gente chama. Lá dentro, a gente tem os requisitos adicionais, que são o quê? São requisitos que não estão nem na ISO TS, nem na ISO 22000, mas que eles consideraram que era importante. Então, são considerados requisitos adicionais. Eles são publicados também no site, como vocês podem ver, eu deixei o site aqui para vocês. E quais são os principais? Gestão de serviços e materiais adquiridos, que é você qualificar todos os seus fornecedores, inclusive os fornecedores de serviço, como, por exemplo, calibração. Eles precisam ter certificados RBC que são rastreáveis, certo? Eles precisam, no caso de laboratórios de análises terceirizadas, ter 17.025 ou serem acreditados pelo Inmetro, ou possuir um método REBLAS. Rotulagem do produto, ele vai dizer que você precisa seguir todas as legislações em relação à rotulagem, tanto do país de origem como do país que vai receber essa mercadoria, no caso de uma exportação. Food Fraud, Food Defense, uso da logo, né? Nessas certificações, você não pode utilizar logo no produto. Por exemplo, numa caixa de produto, de qualquer produto que seja, não é para ter uma logo da FSC lá. Esse uso não é permitido. Por quê? Porque eles certificam o seu sistema de gestão para que o seu alimento seja seguro. Ah, Natasha, então ninguém vai ficar sabendo que eu tenho a FSC 22000? Não. Você pode colocar em materiais de marketing e também pode colocar em site, redes sociais como Instagram, Facebook da empresa, mas no rótulo não é permitido. Gestão de alergênicos, né, que a gente tem uma legislação nacional para alergênicos, e se for necessário, se outro país que você for exportar também tiver uma legislação diferente de alergênicos, como é o caso da União Europeia e dos Estados Unidos, que existem outros alergênicos, né, como sulfito, como gergelim, como mostarda, você também tem que incluir na sua rotulagem. Monitoramento ambiental. Monitoramento ambiental é você dividir a sua empresa por zonas de risco e fazer análise microbiológica para garantir que você não tenha uma contaminação proveniente de ambiente, de estrutura. Transporte e entrega, né? Você também tem que garantir a qualidade e a segurança dos alimentos do seu produto até o ponto de venda, até quem comprou de você, se for um distribuidor no caso. Controle de perigos e medidas de contaminação cruzada. Verificação dos PPRs, neste caso específico da FSC, você precisa verificar os pré-requisitos sempre, né? Para verificar realmente se está sendo seguido. Isso pode ser feito através de checklists diários, semanais, a depender do que está sendo monitorado por cada empresa. Estado de saúde, eles também falam, né? Só que essa é específica para a parte de carnes. E requisitos para organizações com multisite. São requisitos para empresas que trabalham em vários locais do Brasil, por exemplo. Multinacionais que trabalham, tem uma filial em Minas, outras em São Paulo, outra no Ceará. Então, existem requisitos específicos para essas empresas. Falando da última norma, é a IFS. Ela foi criada por varejistas alemães. Ela engloba todas as categorias de alimento, exceto produção agrícola primária. A IFS está na versão 6.1, mas a versão 7 já foi publicada, mas ainda não está em vigor. Ela também aborda os seguintes temas em 6 capítulos: responsabilidade da direção, como eu falei, é incomum para todos, sistema de gestão da qualidade e segurança de alimentos, gerenciamento de recursos, planejamento e processo de produção, métodos, análises e melhorias, food defense e inspeções externas. Os critérios de aprovação dela são um pouco diferentes das demais, porque para a BRC e para a FSC 22000,
e também para a ISO 22000, ou você é aprovado ou você é reprovado. Já no caso da IFS, eles têm critérios percentuais. Para que servem esses critérios percentuais? Para verificar a frequência de auditoria e para verificar a conformidade da norma como um todo. Por quê? Na BRC, se você tiver não conformidades menores, que são aquelas não conformidades pontuais, que não impactam tanto a segurança de alimentos, você é aprovado. Ou se você não tiver não conformidade nenhuma. Se você tiver uma não conformidade maior, que impacta na segurança de alimentos, por exemplo, um erro no plano APPCC, você já de cara perde a certificação, não é certificado se a auditoria foi inicial. A AFSC ela é um pouco diferente, ela tem 3 critérios. Ela tem não conformidade menor, não conformidade maior e não conformidade crítica. Não conformidade crítica é aquela que seu alimento fica constatado que seu alimento não é seguro. Nesse caso, se for uma auditoria inicial, você não ganha o certificado. Se for uma auditoria de manutenção, que eu vou explicar para vocês um pouquinho mais na frente, o que é uma auditoria de manutenção, você fica 6 meses com o certificado suspenso ou até você sanar aquela não conformidade. Se você levar uma não conformidade maior, o auditor também vai precisar voltar para verificar a conformidade, mas você não perde o certificado. E se for uma não conformidade menor, você só faz um plano de ação, envia no prazo que a certificadora pede e tudo bem, você só vai ter outra certificação daqui a um ano. Já na IFS, dependendo da nota que você receber, você pode ter auditoria anual, auditoria semestral, ou você não pode ter nada, que se você tiver menos do que 75, você não é aprovado pela certificadora. A IFS, pelos dados que eu consegui, é a menos certificada no Brasil. Porém, esses grandes varejistas, como o Pão de Açúcar, Almart, G. Barbosa, eles fazem essa certificação, essa auditoria baseada nessa norma nos fornecedores deles. Por exemplo, quem faz marca própria do Pão de Açúcar, que é aquela marca TAEC, Qualitá, eles são auditados. Então, eles são normalmente auditados na IFS. Por quê? Porque é muito mais fácil você mensurar, criar um ranking de fornecedores, porque é percentual, diferente da FSC e da BRC, que você ou aprova ou reprova. Não existe uma nota, digamos assim. Então, apesar de poucas empresas serem certificadas no Brasil, muitas empresas são auditadas. Em relação a essa auditoria, existem 3 tipos de auditoria. Auditorias de primeira parte, de segunda e de terceira parte. Auditorias de primeira parte são aquelas auditorias que a gente faz internamente. São auditorias realizadas ou por um consultor que você contratou, ou por você próprio, que é capacitado em auditoria interna. Então, essa é a auditoria de primeira parte. A auditoria de segunda parte é quando uma pessoa jurídica audita uma outra pessoa jurídica que é fornecedor dela. Por exemplo, eu preciso comprar uma embalagem, essa embalagem tem um impacto grande na segurança de alimentos do meu produto. Mas a empresa não tem nenhuma norma implantada, me mandou só o registro sanitário e o alvará. O que é que eu posso fazer para qualificar esse fornecedor? Eu posso informá-lo que vou auditar, informar qual vai ser a norma que eu vou auditar e ir lá fazer a auditoria. Por isso que normalmente é escolhida a IFS, porque você tem uma noção. Ele conseguiu dessa vez 50%, da outra vez, se ele conseguiu 70%, ele evoluiu. Se ele conseguiu menos, não, vou tirar ele e conseguir outro fornecedor. Então, é um parâmetro muito melhor. E auditorias de terceira parte são quando empresas certificadoras, por exemplo, DNV, SGS, Intertec, Boreal Veritas, vêm, faz uma auditoria, eles são credenciados junto à FSC, IFS, BRC, e emitem um certificado com validade internacional, que todo mundo aceita, certo? Esses são os 3 tipos de auditoria. Similaridade entre as normas. As normas, elas têm suas coisas que são iguais e as coisas que são diferentes.
Em relação às 3 normas, eu vou falar sobre as 3, porque a ISO não é reconhecida pelo GFSI, então eu vou falar um pouco mais sobre a FSC, a BRC e a IFS. Elas têm em comum as boas práticas de instalação, que são o programa de pré-requisitos, que ela vai falar lá como a instalação deve ser construída, que tem que ser localizada fora de focos de insalubridade, que não pode ser construída, por exemplo, do lado de uma empresa de produtos de limpeza, que tem um cheiro característico que pode contaminar o produto, que você precisa de um projeto para fazer, né, a indústria de alimentos. Como devem ser essas edificações? Vai falar lá sobre piso, que o piso tem que ser lavável e permeável, parede lavável e permeável, teto lavável e permeável. Layout, ela vai falar que não tem como você fazer um processo sem que o fluxo seja contínuo, seja em linha reta, para que não haja contaminação cruzada. Fluxo de processo, aí equipamentos. Eles vão falar sobre quais são os materiais que pode ser construído. Existe no Brasil normas, né, que falam quais são os tipos de aço inox, se pode madeira, se não pode, qual tipo de plástico. Tudo isso existe em legislação brasileira, mas eles também falam um pouco dentro das normas. Manutenção, né? Eles vão falar quais são os tipos de manutenção. Preventiva e corretiva em todas, não tem preditiva, certo? Eles vão falar que a manutenção preventiva deve ser feita, como deve ser feita. No caso da FSC, vai falar que as máquinas que impactam diretamente sobre a segurança de alimentos, elas precisam ter prioridade. Como é que funciona isso na prática? Por exemplo, você tem uma empresa que tem um detector de metais no final da linha para retirar todos os metais. Se esse equipamento quebrar, a manutenção tem que parar o que estiver fazendo e resolver o problema desse equipamento. Por quê? Porque se ele não estiver funcionando, o pessoal da produção vai começar a passar o produto sem passar no detector de metais. Então, nesse caso, esses equipamentos eles têm prioridade sobre os demais e é um requisito da FSC. Vestiários sanitários, ele vai dizer lá que tem que ser em quantidade adequada, que tem que ter chuveiro, que vocês já sabem, né? Tem que ter lixeira, tem que ter pia de lavagem das mãos, tem que ter a instruçãozinha de como lavar as mãos, né? Que é super importante, porque a maioria das pessoas não sabe. Controle de contaminação física, química e biológica também é incomum para todos. Segregação, prevenção de contaminação cruzada. Como é que você vai prevenir? Se você trabalha com produto cru ou com produto torrado, essa contaminação entre eles também é comum para todos. Gestão de estoque é basicamente PVPS, né? O primeiro que vence vai ser o primeiro que sai, mas você precisa ter um controle disso. Qualidade da água e utilidades, né? Vai seguir de acordo. Nenhuma norma pede nada específico, ele só diz que você tem que ter o controle da potabilidade da água. E aí, no caso, você teria que se basear pela legislação brasileira. A análise da água, no caso de poço, ela é bem carinha no Brasil, ela é quase R$3.000. E no caso de você possuir CAGES na empresa, você não precisa fazer os requisitos físico-químicos. Eles disponibilizam isso no site para que você consiga tirar. Então, você só teria que fazer análise microbiológica. Gestão de resíduos, né? A legislação de meio ambiente, ela diz que acima de 200 litros por dia, a gente teria que ter uma empresa de coleta seletiva. Então, é verificado também isso em todas as normas. Se você tem uma empresa de coleta de resíduos e se você faz a destinação correta, se ela vai para reciclagem, se ela vai para aterro, qual o destino, se você tem o MTE, que é o Manifesto de Transporte de Resíduos, que hoje é até pelo governo federal, tem um site que faz o controle dessa gestão de resíduos. Em relação ao controle de pragas, acredito que 100% das empresas utilizam mão de obra terceirizada, né? São empresas que têm toda a documentação, você tem que exigir treinamento de funcionário, você tem que exigir ficha técnica, registro sanitário, alvará. Em relação ao transporte também, qualificar transportadores que façam transporte de alimentos,
que tenha um pallet, que o caminhão seja lavável. Então, tudo isso também entra para as 3 normas. Higiene do pessoal, que é aquela coisa que a gente já sabe, unha cortada, barba feita, sem maquiagem, sem uso de produtos cheirosos, né, como perfume, hidratante, a utilização dos uniformes, controle de saúde dos colaboradores. O controle de saúde dos colaboradores é feito através do PCMSO. Na legislação brasileira, não tem dizendo quais são os exames que um manipulador de alimentos tem que fazer. Então, normalmente, no meu caso, o que é que eu faço? Eu entro em contato com o médico do PCMSO e peço alguns exames adicionais que, para a legislação do trabalho, ele não precisaria, mas que eu acho muito importante para a segurança de alimentos, como coprocultura, parasitológico de fezes, micótico de unhas, porque às vezes o funcionário tem um fungo na unha e não é visível a olho nu, e ele está ali manipulando e contaminando o produto e você não fica sabendo, né? Capacitação, que eu acredito que é um dos itens principais, né? Porque se a pessoa não sabe o que é para fazer, ela vai fazer de qualquer jeito, vai fazer do jeito que ela acha que é, e normalmente esse jeito não é o certo. Então, é um item também comum, né? Pelo menos o básico é definido na norma, nenhuma das normas define o que é que você vai treinar os seus colaboradores, mas pelo menos BPF, a PPCC e os documentos internos que foram criados. Embalagem e estocagem também. Em relação à embalagem, se a embalagem tem laudo de migração, se ela pode entrar em contato com o alimento, se a rotulagem está toda correta, se ela está estocada corretamente, o empilhamento máximo que o seu fornecedor diz que dá para colocar de caixa, de balde, está sendo cumprido, é isso que eles verificam em uma auditoria. Em relação aos segmentos abrangidos, né? Algumas normas não abrangem 100% dos itens. Só um pouquinho. Existem outros itens que eu falei para vocês também, que são comuns a todos, né? Só que, como eu falei, eu não vou detalhar muito, que é a reunião de análise, perdão, comprometimento da autodireção, que vocês viram que é comum para todos, e o plano APPCC, ok? Segmentos abrangidos. São segmentos da indústria de alimentos que você pode certificar, caso você queira, em uma dessas normas, certo? Processamento de produtos de origem animal, eu posso certificar para as 3 normas. Processamento de origem vegetal também, processamentos de origem animal e vegetal, que são aqueles produtos mistos, também. Processamento de produtos estáveis ao ambiente também. Produção de alimentos para animais, na IFS você não pode, você não vai conseguir certificar uma fábrica de ração, por exemplo. Catering, que é serviço de alimentação, só a FSC que tem essa opção, as outras não têm. Varejo, não se aplica a IFS, apesar de grandes varejistas usarem nos seus fornecedores, que são indústrias de alimentos, mas para a IFS não tem como certificar varejo. Fornecedor de serviço de transporte e armazenamento para alimentos também, não conheço nenhuma empresa que faça transporte de alimentos e tenha FSC no Brasil. Normalmente, eles não têm nada, porque não existe uma empresa específica que transporte só alimentos. Eles têm caminhões específicos que transportam só alimentos, mas não existe uma empresa, essa empresa só transporta alimentos, é certificada em FSC. Não conheço, certo? Outra coisa, produção de embalagens para alimentos e materiais de embalagem. Muitas empresas são certificadas, né? Tem muitos fornecedores no Brasil que são certificados nas 3 normas. E produção de bioquímicos também pode ser para as 3 normas. Falando um pouquinho sobre a validade dos certificados, para a BRC, a gente tem uma validade de 1 ano, ou seja, você fez uma auditoria inicial em outubro. Então, em outubro do próximo ano, se você quiser continuar certificado, você vai ter que fazer uma nova auditoria.
A IFS vai depender muito da nota que você tirou, certo? Aí eles geram, através da nota, o período de refazer uma auditoria, caso você queira, tenha vontade. Para os grupos de varejo que auditam pequenas empresas, como é que funciona? Se você tirou uma nota abaixo de 75, você é auditado a cada 6 meses. Se você tirou uma nota acima de 75, eles te auditam uma vez no ano, certo? Para a FSC 22000, a validade do seu certificado é de 3 anos, porém, eles fazem auditorias anuais, que foi aquilo que eu falei que explicar mais na frente. A auditoria da FSC é um pouco diferente das demais, pelo menos a inicial, sim. Como é que funciona a auditoria inicial? Na primeira fase, o auditor vem e verifica só documentação. Ou seja, ele não vai ver nada de ISO-TS, que é programa de pré-requisitos, e vai olhar praticamente só a ISO 22000 e os requisitos adicionais. Ele vai dar uma olhada geral nos documentos para ver se você tem a estrutura documental para a auditoria. E aí, num período de até 60 dias, ele volta para fazer se der tudo ok, né? Se você tiver tudo, ele achar que realmente tem como fazer a segunda fase, ele vai, num período de 60 dias, agendar com você uma nova auditoria, que é a segunda fase, que essa é a completa. Ele vai olhar todos os requisitos de BPF, vai olhar toda a documentação, vai olhar registros, vai olhar todos os requisitos da norma, certo? Auditorias não anunciadas. O que seriam auditorias não anunciadas? São auditorias em que o auditor ele não avisa que está vindo, mas ele simplesmente chega na porta da fábrica. A FSC é a única que tem. Como é que funciona essa auditoria anunciada? Natasha, vai ser no período de 3 anos, eu não vou saber de jeito nenhum quando vai ser? Não, não é assim. Por exemplo, você foi auditado em 2020 como auditoria inicial. Você vai ser auditado em 2021, 2022 e 2023. Então, a certificadora vai te passar um cronograma dos três anos seguintes, certo? Aí ela vai colocar, por exemplo, 2021, de tal dia a tal dia. 2023, de tal dia a tal dia. Mas 2022 vai ser uma auditoria anunciada. Nesse caso, você pode indicar datas que você não pode receber o auditor. Por exemplo, a gerente da qualidade vai entrar de férias em março. Então, em março, a gente não tem como receber um auditor. Ou então, a empresa sempre dá férias coletivas em dezembro. Em dezembro nunca tem ninguém aqui. A fábrica fica fechada. Então, nesse caso, você tem que avisar a certificadora de que nesses períodos você não tem como receber. Nos demais períodos, você é obrigado a receber. E como é essa auditoria não anunciada? Essa auditoria não anunciada, o auditor chega lá, bate na sua portinha e diz, olha, cheguei. Em 1 hora, ele tem que estar dentro da produção. Não é no escritório, não é no banheiro. Ele tem que estar dentro da produção. Por que a FSC fez isso? Muitas empresas que são certificadas, apesar de ter a certificação, fazer tudo direitinho, deixa tudo para a última hora. Organiza ali, faz uma limpeza, compra fardamento para todo mundo na véspera da auditoria. Então, o objetivo principal dessas auditorias não anunciadas é ver a conformidade qualquer dia do ano. Todos os dias tem que ter segurança de alimentos. Então, o objetivo principal da auditoria não anunciada é esse. Até hoje, poucas empresas foram auditadas com auditorias não anunciadas. Por quê? Porque sempre que muda a versão, que entram requisitos novos, não pode ter auditoria não anunciada. Então, como a FSC mudou muito nos últimos 2 anos, poucas empresas passaram por isso, né? Pelas auditorias não anunciadas. Quantidade de empresas certificadas no mundo, né? Eu consegui esse dado da BRC de 2018. Eles foram, no total, né? São 20.373 empresas. Da IFS, eu consegui um dado só de 2017, que são 21.200 empresas. Mas eu acredito que muito mais empresas são auditadas por essa norma, apesar de não serem certificadas pela questão lá dos grandes varejistas e atacadistas também.
A FSC 22000, eu consegui um dado de 2021, porque eles atualizam sempre. Assim que a empresa for certificada, o certificado já fica disponível lá no site deles, que eu deixei nos slides anteriores. Então, são 25.421 dado atualizado de 2021, certo? Já quando você olha para o cenário brasileiro, é um pouco diferente. A BRC ela só tem 32,9% das empresas certificadas no Brasil. As empresas que normalmente tiram certificado BRC são empresas de carnes que fazem exportação. Então, talvez por isso não seja tão significativo o percentual. Já a IFS é menor ainda, 5,5%. E a FSC, ela representa quase 60% de todas as certificações no Brasil. Acredito que existam dois motivos para isso. Primeiro, porque ela consegue contemplar várias categorias de alimentos, né? Isso faz com que mais empresas que sejam de ramos diferentes consigam certificar. E também porque o reconhecimento internacional é bem maior. Por exemplo, eu nunca peguei nenhum cliente de exportação que pedisse BRC ou pedisse IFS, mas eles sempre pedem a FSC. A FSC é a mais completa de todas. Como vocês viram, ela é um conjunto de 3 documentos, então é um negócio muito robusto que acaba que você abrange mais a segurança de alimentos e talvez por isso a procura por dos mercados externos em relação ao Brasil seja essa, certo? Critérios de aprovação, como eu falei já para vocês, aprovado e reprovado para a BRC, para a IFS, percentual, e para a FSC, aprovado ou reprovado. Em relação às considerações finais que eu tenho para fazer sobre esse tema, sobre o termo de certificação. Não existe uma norma melhor ou mais fácil que a outra. Todas vão abranger muitos temas, todos vão falar sobre segurança de alimentos, alguns focam mais em uns itens do que outros, né? Mas não considero que existe uma melhor ou mais fácil. Como eu falei para vocês, ao meu ver, a BRC, ela se torna mais fácil de implantar, porque você não precisa interpretar nada, né? Ela já está ali, digamos assim, nua e crua. Já como os requisitos dela são muito específicos, fica mais difícil de você atingir o objetivo. Fácil, nenhuma é. Questão de você se adaptar, de estudar, optar pela norma que mais alinha a cultura da empresa, a linguagem e a estratégia. Também não adianta fazer uma certificação só porque eu quero, não tenho nem BPF, não tenho nem a PPCC e já quero uma certificação internacional. Então, quando vocês começarem a ler as normas, vocês vão perceber que, basicamente, o coração de todas as certificações é o plano BPCC. Gestão de alergênicos, food fraud, food defense, você vai tirar tudo de dentro, praticamente, do APPCC. Então, o princípio básico de todas é o mesmo, algumas com os itens a mais, outras cobrando uns itens de forma diferente, mas basicamente é a mesma coisa, abordadas com sistemáticos diferentes. Então, o importante mesmo é você ler a norma, e não só ler a norma, né? Ler as legislações que se aplicam ao seu produto, porque para fazer um plano APPCC bem feito, que é o coração de todas essas normas de segurança de alimentos, você tem que conhecer o seu produto, você tem que conhecer quais são os metais pesados que podem estar presentes, você tem que conhecer quais são os contaminantes que podem estar presentes, físicos, químicos, biológicos, qual é a água que você tem que utilizar, qual é o equipamento que você tem que utilizar. Como as normas elas não são específicas, elas dizem que o material tem que ser lavável, higienizável, você precisa ler as normas, as legislações brasileiras. E no caso de produtos que são exportados, você precisa conhecer também as normas do país para que você está exportando. Por exemplo, a legislação de pesticidas do Brasil, ela tem poucos itens não permitidos, já quando você vai para a Europa, existem uma infinidade de produtos não permitidos.
inclusive também para produtos químicos. No Brasil, o triclosan é muito utilizado para lavagem das mãos, já na União Europeia não é permitido, então existem muitas legislações que precisam ser lidas antes de você começar a elaborar um plano para o PCC, para que você consiga ter uma certificação de segurança de alimentos. Em geral, o preço das certificações não variam muito de norma para norma, como eu já tinha dito, mas é bom sempre fazer orçamentos para comparação, né? Eu sempre digo que quando você vai com... Ah, Natasha, eu acho que eu vou fazer BRC. Só que quando você recebe uma cotação da BRC, para certificar BRC, lá só vai estar contemplando um ano, né? Diferente da FSC, que lá já vai ter os valores dos 3 anos. Então, você tem que fazer a proporção, né? Para que realmente fique real, porque senão a FSC sempre é mais cara. Mas não é porque a cotação que você vai receber é de 3 anos de auditoria, né? Uma coisa em relação à auditoria também, que é muito importante no levantamento de custos, é que o deslocamento e a hospedagem do auditor é por conta da empresa. Então, fora a cotação da auditoria em si, você ainda vai ter que fazer a cotação de passagem aérea, de hospedagem, de hotel, de alimentação, tudo isso é por conta da empresa. Normalmente, a gente não tem esses auditores no Ceará, então, normalmente eles vêm de fora. Tem que incluir esse custo também na hora de fazer o levantamento de custos. Outra coisa que é muito importante é considerar a opinião dos stakeholders, né? Sempre consultar o cliente. Ah, você já tem alguma empresa que é certificada? Você prefere que a gente certifique em qual? Porque isso é muito importante, porque às vezes você acabou de fazer uma certificação, aí chega um cliente super importante que compra 50% do seu volume de produção e diz, olha, agora eu quero essa certificação. Aí você demandou tempo, dinheiro, tudo, fez uma certificação, tem uma certificação, mas o cliente não aceita, ele quer outra certificação. Então, é sempre importante informar, né, o cliente, olha, nós estamos pensando em certificar, e o que é que você acha em relação a isso? Qual a norma você acha que a gente deve certificar? É sempre importante. Também sempre ficar de olho nos concorrentes, porque se os concorrentes estão fazendo, provavelmente algum cliente importante dele pediu, ou é alguma estratégia de mercado. Então, sempre verificar o que é que os concorrentes estão fazendo. Consultores também são muito importantes para te dizer, olha, no Brasil a maioria das empresas está fazendo dessa forma, está preferindo ir por esse caminho em relação à segurança de alimentos. E se a empresa for várias empresas, formado por um conjunto de empresas, consultar as outras unidades, vai que alguma unidade já tem experiência, já tem certificação em alguma que você não saiba, então é bem importante. Agora, o mais importante, antes de você fazer qualquer tipo de, eu quero certificar, sempre faça uma auditoria de diagnóstico. Se você é formado já como auditor interno de FSC, de FS, de BRC, você mesmo pode chegar na empresa e fazer o diagnóstico, né? Só que o ideal é que você tenha um consultor que faça isso para você, porque é uma pessoa de fora, que não está acostumado com aquele ambiente, e vai ser mais fácil dele conseguir verificar qual realmente é as condições da empresa, tá bom? O que eu tinha para falar para vocês era isso. Eu agradeço a atenção de todos vocês, agradeço o convite dos organizadores para participar do evento e fico à disposição caso vocês tenham dúvidas, né? Os organizadores do evento possuem o meu e-mail e vocês podem me contactar por lá. Todos tenham um bom dia e bom restante de evento para vocês.